Capítulo 3 – Bebê Vikir. Ele estava deitado na escuridão do berçário compartilhado. Não há muito que você possa fazer com o corpo de uma criança que nem consegue controlá-lo. Ele apenas chupa o leite da babá e pensa em cada situação antes de retornar. 8 anos de idade. Ele sentiu mana pela primeira vez. No mundo, ele era um talento digno de ser chamado de gênio, mas dentro dos Baskervilles ele era apenas medíocre. 15 anos. Ele acumulou um mana de nível de círculo. Sua espada foi capaz de iluminar uma aura, embora fracamente. 20 anos de idade. Ele começou a se colocar em ação seriamente. Ele assumiu principalmente missões como assassinato, espionagem e subjugação de bárbaros. 25 anos de idade. Será porque o navio viveu de forma mais feroz do que os outros? Os descendentes dos Baskervilles dominaram a esgrima em um nível que não alcançaram nem aos 30 anos. 29 anos. Os limites de um filho ilegítimo eram claros. Os descendentes diretos, que ficaram um pouco para trás, começaram a correr na frente dele assim que ganharam experiência prática, e logo desapareceram tão à frente que ele nem conseguia vê-los. 30 anos de idade. Os portões do pandemônio foram abertos e inúmeros demônios começaram a invadir. 35 anos de idade. Ele suportou a Era da Destruição, acumulou muita experiência prática e matou mais monstros do que qualquer outra pessoa. 39 anos. Ele venceu a guerra pelo Império. Foi uma vitória valiosa para os humanos. 40 anos. Um cão de caça que foi leal durante toda a vida. Mas os Baskervilles não retribuíram essa lealdade. O que voltou foi a calúnia e a falsa acusação de conluiu com os demônios. E então foi a guilhotina. O ódio por Hugo Baskerville se insinuou. Quando Vikir rangeu os dentes, a babá se assustou e o puxou para longe de si. O jovem mestre passa por isso às vezes. Ela colocou Vikir no berço e se levantou. Agora que o turno dela acabou, é hora de mudar para outra babá. Mas a babá, que deveria ter passado pela porta como sempre, olhou em volta e foi até a cama em frente a ela. Vamos, jovens. Coma. A enfermeira começou a amamentar algumas das crianças que ela havia amamentado anteriormente. Os filhos dos Baskervilles são criados juntos em um quarto. É criar todos os filhos igualmente. Mas que mãe trataria o seu próprio filho e o seu meio-irmão da mesma forma? Algumas mães memorizavam bem as características de seus filhos e contavam para a babá e pediam sessões de amamentação mais longas. Claro, para Vikir, que não sabia quem era sua mãe, ele não teve escolha senão deixar de lado todas as expectativas. Pelo menos até conseguir comida e comê-la com as próprias mãos, você terá que crescer para poder fazer qualquer coisa rapidamente. Certo então. Algo inesperado aconteceu. A babá, que olhou ao redor, aproximou-se novamente do berço de Vikir. Eka! Por que Madame iria querer trazer isso para o berço do mestre Vikir? Senhora? Há poucas pessoas nesta família que eram chamadas de senhora. E há ainda menos razão para alguém assim pedir que algo lhe seja trazido. A enfermeira tirou do peito uma caixa bastante grande e ela mesma parecia não saber o que havia nela. A babá inclinou a cabeça algumas vezes enquanto colocava a caixa no berço de Vikir. Então ela saiu furiosa do berçário com seus passos galopantes. Vikir olhou para a caixa ao lado dele. Ele tinha alguma lembrança assim antes de regredir? Não havia nada. Ele ergueu a cabeça com dificuldade e olhou para fora do berço. Berço de Vikir, bem distante dos demais berços. Algo não parece certo. E seus instintos estavam certos. Assustador, assustador. Em pouco tempo, a caixa foi apertada e algo apareceu em sua cabeça. Um presente para uma criança recém-nascida. Cobras. 2 cobras pretas de cabeça triangular expunham seus corpos grossos fora da caixa. Mamba sangrenta. Uma cobra venenosa também é chamada de chilbosa porque se for mordida, a pessoa morre antes de dar 7 passos. É uma espécie rara e raramente encontrada no mundo. Vikir entreabriu a boca com espanto. Quem soltou essa cobra aqui? Aparentemente, a babá também saiu sem saber o que havia desbloqueado.
Vikir, que ficou confuso por um momento, logo percebeu a situação. Pensando bem, muitas vezes havia casos de bebês morrendo misteriosamente no berçário. Houve muitos casos em que crianças com habilidades excepcionais morreram prematuramente. Nesse ínterim, era um mundo diferente do dele, e ele pensava que era apenas uma morte acidental, um assassinato de um inimigo ou apenas azar. Mas olhando agora, a situação não é muito boa. A mão negra que apontava para o berçário devia estar vindo de dentro da família. Duas mambas sangrentas estão vindo em sua direção. Sua boca vermelha, presas brilhantes, já parecia coberta de sangue. Em caso de emergência, todas as crianças desta creche poderiam ser exterminadas por eles. Se isso acontecer, haverá uma catástrofe sem precedentes na história dos Baskervilles. Bem, isso também não é tão ruim. Não há nenhum apego à família. No entanto, se a vingança vier à custa da automutilação, então será inútil. Vikir estendeu a mão. Depois de passar pela Era da Destruição, ele derrotou e matou inúmeros monstros. Ele já havia lidado com monstros reptilianos, especialmente aqueles na forma de cobras, muitas vezes, e é claro que estava bem ciente de suas fraquezas. Ele poderia matá-los com o corpo de uma criança recém-nascida. Vikir estendeu as duas mãos e pegou uma cobra venenosa em cada uma. O lugar que ele pegou foi bem na nuca. Um lugar onde não poderia chegar. Em vez disso, as cobras que foram atacadas preventivamente começaram a lutar. Eles tentaram ferir Vikir com suas escamas afiadas, mas o corpo já estava endurecido pela proteção do rio Estige, então era impossível. Não sei sobre os dentes, mas as escamas não vão me machucar. Ao mesmo tempo, Vikir operou sua mana. Seu corpo, que estava vazio desde que nasceu, estava cheio de mana. Foi o resultado de beber a água do rio Estige até o limite. Viagem. Seus punhos começaram a emitir um brilho de luz. É um estado que os bebês da creche aqui reunidos poderão atingir nos próximos 8 anos. Foi isso que Vikir fez quando tinha menos de 8 meses. Os corpos das duas cobras venenosas enrijeceram. Foi quando uma criatura mais fraca enfrentou um predador. As duas cobras venenosas congelaram com as escamas rígidas, como se sentissem um medo sem precedentes por parte da criança à sua frente. Em pouco tempo, as mãos infundidas de mana de Vikir torceram ferozmente os pescoços das duas cobras venenosas. A pele e a carne por baixo dela estão intactas, mas os ossos que as sustentam quebraram. As duas cobras venenosas abriram a boca. A pressão fez com que seus dois globos oculares se projetassem e sua língua ficasse para fora. As duas cobras venenosas, cujos pescoços estavam quebrados, estremeceram naquele momento e morreram. Veneno mortal escorria das pontas das presas expostas. Próximo dia. Todos os cavaleiros guardiões da família se reuniram na creche comum ao som dos gritos da babá que veio trabalhar primeiro. Vikir, sorrindo brilhantemente, segurava em suas mãos duas cobras venenosas com pescoços quebrados. Os cavaleiros guardiões que viram que era mamba sangrenta, o notório veneno das montanhas Lerog, ficaram literalmente surpresos a ponto de não acreditarem no que viam. Mesmo sendo uma cobra morta, ainda foi um grande desastre que tal monstro tenha sido encontrado em um berçário. Em poucos minutos, isso foi transmitido a Hugo, que estava no castelo principal, e ele correu direto para o castelo Fang. Depois, todas as babás que trabalhavam no turno da noite foram torturadas e executadas, e uma guarda muito rígida foi instalada no berçário. O culpado que libertou a cobra venenosa nunca foi encontrado. Mas apenas uma pessoa. Um jovem cão de caça, silenciosamente, percebeu tudo. Uma criança lendária que, desde que nasceu, atravessou o berço das espadas no menor tempo, mergulhou por mais tempo no rio Estige e estrangulou duas cobras venenosas no berço. Vikir van Baskerville. Ele apenas esperou em silêncio, deitado no berço. No momento de pagar sua dívida, é hora de vingança. E 8 anos se passaram desde então.